Olá, estudantes da 7ª série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre reportagem. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Paulo. Olá, Paulo, tudo bem? Vamos lá? Os nossos objetivos: ler o trecho de uma reportagem, identificar informações implícitas e explícitas no texto. Mas o que são informações implícitas e explícitas? Implícito é o que não está dentro do texto, você tem que interpretar, buscar esta informação. E explícitas são informações que estão escritas ali, expostas no texto, você pode facilmente identificar. Compreender o que é paráfrase. Antes de iniciarmos, é importante falar que a reportagem é um tipo de texto muito importante, porque nos mantém informados do que acontece no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e até no mundo. A reportagem pode ser confundida com a notícia, porém são gêneros um pouquinho diferentes. A reportagem e a notícia circulam no meio jornalístico, mas a notícia, ela se detém ao fato, é um texto curto, objetivo. A reportagem, ela vai detalhar a notícia, ela vai trazer mais informações, opiniões, imagens, ela vai apurar os fatos. Mas ambos os gêneros, a reportagem e a notícia, são muito importantes para vocês, estudantes, e para a sociedade. Vamos lá? Vamos à leitura aqui de um fragmento de uma reportagem. Os direitos do consumidor relativos ao SAC. Lembrando que SAC é a sigla para Serviço de Atendimento ao Consumidor, que a maioria das empresas deve obrigatoriamente oferecer aos seus clientes. Vamos à leitura? O PROCON, que também é um órgão de proteção ao consumidor. Aqui a gente está falando do PROCON São Paulo, mas nós temos aqui no nosso estado o PROCON Paraná, que se encarrega, então, a defender ali os direitos dos consumidores. O PROCON São Paulo explica que é por meio dos serviços de atendimento ao consumidor, SAC, que o consumidor estabelece contato com as empresas que lhe forneçam serviços ou produtos e pode abrir reclamações, solicitar informações e até mesmo cancelar o que foi contratado. Conforme determina o decreto, a empresa é obrigada a realizar esse atendimento gratuitamente. Então a empresa ela deve ter esse serviço para o seu consumidor e mais, esse serviço de reclamação, informação, cancelamento, ele deve ser gratuito. Mas o que é gratuito? É um serviço que não pode ser cobrado pela empresa. Continuando, fornecimento de produto. Assim que o atendimento for iniciado, diz o PROCON São Paulo, a empresa deve criar um número de protocolo e repassá-lo ao consumidor. Feito esse registro, não poderá ser solicitado ao usuário que repita sua demanda, ou seja, seu atendimento. Assim, deve usar o seu número de protocolo para futuras consultas. Então, esse número de protocolo que a maioria das empresas fornece ao cliente, já estão todas as informações ali que o cliente solicitou naquele atendimento. E é muito importante guardar ali esse número para futuros atendimentos. Vamos à primeira atividade referente a esse trecho. Assim que o atendimento for iniciado, diz o PROCON São Paulo, a empresa deve criar um número de protocolo e repassá-lo ao consumidor. Feito esse registro, não poderá ser solicitado ao usuário que repita sua demanda. Assim, deve usar seu número de protocolo para futuras consultas. Por que o atendente deve fornecer o número de protocolo ao consumidor? Por que você acha? Leia esse fragmento, pensa um pouquinho que eu volto já já comentando esse conteúdo com vocês.
Então, estudantes, por que o atendente deve fornecer um número de protocolo ao consumidor? O número de protocolo é a garantia de atendimento às solicitações, serve também para realizar futuras consultas. Então, ali é uma segurança tanto para o atendente da empresa quanto para o cliente, porque ele, através daquele número, tem todas as informações referentes àquele atendimento. Continuando, então, transferência para outros setores. A ligação não podem passar por transferência de setores caso o consumidor esteja ligando para fazer uma reclamação ou solicitar cancelamento de serviço. Portanto, todos os atendentes devem ter competência para lidar com esse tipo de situação. Então, aqui ele está explicando que geralmente as empresas elas têm essa prática de passar para outros setores, mas nesses casos, né, de cancelamento e reclamação, o cliente ele deve ser atendido ali pelo profissional que está no momento da ligação. Essa informação é importante, né, principalmente para os pais de vocês, para os adultos que utilizam esse serviço e de repente ficam sendo transferidos para vários setores ali de atendimento. Então, aqui, de acordo com a reportagem que nós estamos lendo, não pode. Saiba mais. Você acabou de ler o trecho de uma reportagem que informa ao mesmo tempo que explica sobre um texto, um decreto que regulamenta o serviço de atendimento ao consumidor, SAC, de alguma empresa. Ou seja, você leu uma paráfrase. Nós lemos esse decreto que foi divulgado pelo Detran. Quem divulgou esse decreto, né, que foi o Detran São Paulo, ele divulgou com a linguagem dele. Aqui a reportagem está explicando esse decreto. Então, o que é uma paráfrase? É quando eu explico, reescrevo, né, o que já foi dito em um texto, mas eu não posso esquecer nunca de citar a fonte, de onde eu tirei esta informação. Então, quando eu faço isso, essa explicação, eu estou fazendo uma reescrita, uma paráfrase. A paráfrase é uma explicação ou uma nova apresentação de um texto ou um trecho com referência à fonte. Então, não esquece o que eu acabei de dizer. Você pode reescrever aquele trecho, explicar aquele trecho com outras palavras. É importante dizer aqui que paráfrase não é cópia, é uma reescrita, uma explicação. E sempre ali que é importante citar a fonte de onde você retirou aquela informação. Vamos para a segunda atividade? Vamos reler o trecho. O Procon São Paulo explica que é por meio dos serviços de atendimento ao consumidor, SAC, que o consumidor estabelece contato com empresas. Conforme determina o decreto, a empresa é obrigada a realizar esse atendimento gratuitamente. Então vamos para as questões. Quais expressões ou palavras indicam paráfrase do texto? Então, quais palavras aqui são as palavras que fazem referência e explicação ao conteúdo? Quais trechos são parafraseados? Quais trechos são parafraseados nesse trecho? Então, pensa um pouquinho sobre o que a gente viu agora sobre paráfrase e responde essa questão que eu volto já já comentando com vocês.
Então, estudantes, viram aqui, conseguiram, né, localizar aqui no trecho quais as expressões ou palavras indicam paráfrase? Vamos lá. O PROCON de São Paulo explica que eu vou introduzir uma explicação aqui que foi dada pelo PROCON, conforme determina o decreto. Então, estou introduzindo uma explicação, estou citando a fonte, ou seja, estou introduzindo aqui uma paráfrase. Quais trechos são parafraseados, ou seja, são explicados ali nesses trechos da reportagem? Informações prestadas pelo PROCON e pelo decreto. Então, todo esse texto aqui explicativo, que são as informações prestadas pelo decreto e pelo PROCON, eles foram parafraseados, ou seja, eles foram reescritos até de uma maneira mais simples para que o leitor da reportagem consiga compreender esse decreto. E é importante aqui que sempre é citada a fonte de onde foi retirado aquele conteúdo. Para refletir um pouquinho. O PROCON São Paulo explica, conforme determina o decreto, a empresa é obrigada a realizar esse atendimento gratuitamente. Nota-se que o texto utiliza a impessoalização da linguagem, marcada pelo uso da terceira pessoa do singular no presente. O que é uma linguagem impessoal? É que quando não tem ali nenhuma opinião, nenhuma impressão, nenhum juízo de valor sobre esse conteúdo. Isso é ser impessoal, diferente de um texto pessoal, onde eu coloco ali a minha opinião, até o meu sentimento em relação àquele conteúdo. Ele é em terceira pessoa do singular no presente. Como assim, professora, terceira pessoa? Quando eu digo terceira pessoa, eu estou falando mesmo dos pronomes pessoais. A primeira pessoa, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. PROCON, se eu fosse substituir por um pronome pessoal, seria ele, o órgão, o PROCON. Então, lembrando, agora a gente vai um pouquinho mais para o plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda, vós. Terceira, eles ou elas. Então, quando ele fala terceira pessoa do singular, no presente, ele está falando do pronome ele, o órgão singular, porque é um órgão só, uma pessoa só. E presente, relembrando também, está falando do tempo verbal, que você já estudou os tempos verbais. Presente, que indica a ação que acontece agora, passado ou pretérito, que já aconteceu, e futuro, que vai acontecer. Então, esse texto ele é impessoal, ou seja, ele não tem opinião e ele é objetivo, escrito em terceira pessoa do singular. Mas por que foi usada a linguagem impessoal? Por que aqui não tem opinião e sim apenas uma informação? Vamos ver aqui um pouquinho? A linguagem pessoal. O texto informativo como consequência expositiva. Então, respondendo, a reportagem, a notícia, tem o objetivo de informar o leitor, de deixar a par daquele acontecimento. Então, o principal objetivo da reportagem não é expor opinião. Esses são textos de opinião. A reportagem ela tem como objetivo informar o leitor, por isso que ela é impessoal, não apresenta opinião. O objetivo da reportagem é apresentar uma informação confiável e compreensível. Tem que ser um texto objetivo, para que todas as pessoas consigam ler e interpretar aquele texto. O presente é atemporal, porque não se refere agora, mas a qualquer momento. O que é atemporal? Que não tem um tempo específico. A reportagem, ela pode ser, sim, falada de um acontecimento atual, mas eu também posso ler uma reportagem, por exemplo, de algo que já aconteceu. A notícia é um pouco diferente, porque a notícia ela trabalha com acontecimentos recentes. A reportagem com acontecimentos recentes e atemporais. Neste vídeo, nós falamos sobre a reportagem. Nós lemos um trecho de uma reportagem, identificamos informações implícitas, lembra? Implícito é o que eu tenho que interpretar dentro de um texto, eu tenho que ler e compreender o que aquele autor, aquele texto está querendo me dizer. E explícitas, explícitas é o que está exposto no texto, está escrito no texto. E compreendemos o que é paráfrase, retomando aqui um pouquinho. A paráfrase, ela é uma reescrita, uma explicação de um texto, no qual eu sempre tenho que colocar ali
a fonte de onde eu tirei aquela informação. Lembrando que não é uma cópia, é uma explicação e uma reescrita. Neste vídeo, nós falamos sobre a reportagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!